Olá, eu espero que você esteja bem, assim como bem vai a sua alma, porque esta é a vontade de Deus. Estou aqui, mais uma vez, para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Estou pensando aqui, lendo o texto sagrado hoje, e me deparei com o texto de Marcos, capítulo 9, exatamente no versículo 23, quando um pai de um garoto que estava possuído por um demônio chegou até Jesus, contou a história do garoto, e Jesus disse assim, versículo 23 do capítulo 9 de Marcos: Tu podes crer? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E o pai do garoto disse: Sim, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus expulsou o demônio que estava possuindo aquele garoto. Essa história está em Marcos capítulo 9, e eu quero falar do versículo 23, quando Jesus diz: Tudo é possível ao que crê. Esse texto, eu entendo também nesse texto, que ele tem várias lições. E uma das lições marcantes que eu tiro desse texto é que quando eu leio as palavras de Jesus, na minha mente, na minha alma, vem o entendimento que crer em Deus é uma das chaves do reino de Deus. Porque o autor aos Hebreus, quando escreve no capítulo de número 11, quando ele fala da fé, ele diz no versículo 6 que sem fé é impossível agradar a Deus. E todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador. Quando a gente lê outros textos da Bíblia, a gente entende que crer é uma ferramenta do mundo espiritual. Quando eu creio nas palavras de Cristo, a minha mente se abre, o meu espírito, ele se curva diante da grandeza de Deus. Porque quando eu creio, é como se as máscaras, as escamas do mundo espiritual, elas caem por terra. É como se eu tivesse agora 4 olhos, né? 2 olhos naturais e 2 olhos espirituais, que são os olhos da fé. O que eu quero dizer para você? Crer em Deus é como uma espada que decepa a incredulidade. Crer em Deus é como a espada que decepa a dúvida. Quando eu creio, o meu espírito se conecta com o Espírito de Deus. Quando eu creio, o mundo espiritual se abre para mim. É por isso que Jesus, quando se deparou na casa dos irmãos Marta, Maria e Lázaro, Lázaro estava morto, e quando Jesus foi conversar com Marta, Marta disse assim: Senhor, se tu estivestes aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E Marta disse: Senhor, eu sei que o teu povo vai ressuscitar no último dia. E Jesus disse: não, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Marta não conseguia perceber o mundo espiritual. Ela não podia entender que Jesus poderia trazer Lázaro de volta. Jesus diz: aqueles que creem em mim, ainda que esteja morto, viverá. A Bíblia diz que Jesus falou: aqueles que creem em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva emanará do seu ventre, do seu interior. O que eu quero dizer para você nessa palavra? Não pare de crer. Creia até que o milagre aconteça. Não pare de crer. Abraão tinha uma promessa de ter um filho. E ele esperou 1 ano, 2, 4, 5, 10, mas o filho só veio quando completou-se 25 anos. Abraão não parou de crer, ele continuou crendo, mesmo contra a esperança, como diz Paulo lá em Romanos. Ele creu em Deus, mesmo contra todas as expectativas humanas. Sara, a mulher estéril de idade, Abraão, um homem já avançado de dias, com quase 100 anos, mas ele creu em Deus até que a promessa se cumpriu. Isaac nasce filho de Abraão e Sara, só que quando Isaac casa, já adulto, com 40 anos de idade, Isaac casou, só que a mulher dele também era estéril. Isaac passou 20 anos esperando para que a sua esposa engravidasse. Isaac não parou de crer até que a esterilidade fosse dissipada. O que eu quero dizer para você, todos os grandes líderes
do Antigo Testamento, todos os patriarcas, profetas, os apóstolos, todos esses que estão envolvidos em grandes batalhas, quando a gente lê o texto sagrado, a gente entende que eles não pararam de crer. E eu quero lhe pedir, não pare de crer. Você está olhando para algum lugar e não está vendo nada, continue crendo. Lembra de Elias, que ele estava orando para chover? Depois daqueles 3 anos e meio, ele subiu ao Monte Carmelo e começou a orar. E ele pediu ao seu moço para que saísse e olhasse para a banda do norte e disse assim, vai e vê alguma coisa. E o moço de Elias subia ao monte, olhava e disse, não estou vendo nada, meu Senhor. Só que Elias não parou de crer, ele continuou orando. Elias creu em Deus até que a chuva veio. E a Bíblia diz lá em Tiago que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele creu em Deus e ele fez milagre. Pediu para parar de chover e parou de chover. Pediu para chover e choveu. Lembra de Abacuque? Quando Abacuque disse assim, ainda que no curral não haja vacas, ele disse assim, vou continuar crendo. Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, vou continuar crendo. Ainda que a oliveira minta e não produza o seu fruto, vou continuar crendo. Então quero dizer a você, não pare de crer. Creia até que o doente seja curado. Creia até que a porta seja aberta. Creia até que o milagre aconteça. Creia até que o teu parente volte para Deus. Creia até que o pequeno cresça. Até que a mulher estéril dê a luz. Creia até que o doente seja restaurado. A minha palavra para você é essa. Não pare de crer, porque tudo é possível ao que crê. Estamos vivendo dias difíceis, passando por momentos difíceis da nossa sociedade. Uma sociedade que parece que está parando de crer. Não creem mais. Mas eu e você não podemos parar de crer. Leia Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1. Lembra dessa parábola, a parábola do juiz iníquo? Uma pobre viúva que procurava justiça e havia naquela cidade um juiz iníquo, um juiz perverso. E aquela mulher não parou de ir ao tribunal, até que um dia o juiz a atendeu e resolveu o seu problema. Jesus contando a parábola do juiz iníquo para os seus discípulos, dizendo, ei, não pare de crer. Se um juiz que é perverso, se um juiz humano, ele não suportou a insistência e persistência da mulher, quanto mais o nosso Deus, que é um juiz bom, um juiz justo. Então, não pare de crer. Eu não sei qual o problema que você está tendo, se é um problema físico, emocional, financeiro, eu não sei quais são as áreas da sua vida que está sendo afetado pela incredulidade, que está sendo afetado pela dúvida. Eu não sei qual é a área da sua vida que está sendo afetada pelo materialismo. Eu não sei. Uma coisa eu sei, não para de crer. Tudo é possível ao que crer. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Se essa palavra lhe ajudou, compartilhe, passa a outros. Que Deus abençoe e não pare de crer.